Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Tive um tempo afastada, né? Hoje que tá dando pra mim continuar com os vídeos, né? Mas nós vamos falar hoje de uma coisa que eu gosto muito, sabe? Uma coisa assim, muito importante, né? É, a nossa trajetória aqui no planeta, né? Mas vamos falar só do comecinho, né? Com o olhar, essa que eu vou falar aqui é a respeito do olhar dos ascensionados e livres, né? Então, a gente está aqui vivendo, né? Hoje em dia já passamos por várias coisas, o planeta passou, né? E nós também, né? Então, só que tem várias versões, né? Tem gente que acha que não é assim, outros acham, mas eu vou falar a versão deles, que eu até concordo, sabe? Com essa versão dele, nessa versão de quem nós somos, como a gente veio aqui. Mas os ascensionados e livres, eles são assim, bem profundos, né? Eles, quando eles começam, eles vão bem a fundo, né? Umas pessoas gostam, outras não gostam, né? Gostam das coisas mais superficiais, né? E os ascensionados livres, meu cachorrinho que tá latindo aqui. Os ascensionados livres são, eles profundam. Eu gosto de aprofundar nas coisas, né? Então eu vou falar aqui que ele vai falar da raça Yam, né? Então eu vou explicar uma coisa. Eu, Zezinha, tô vivendo aqui nesse planeta, né? E, mas eu tô aqui, mas eu também tô em outros lugares, né? A gente é multidimensional, vamos dizer assim, né? A gente está em vários lugares. É difícil de entender isso, gente. Eu, quando comecei a estudar isso aí, pra mim era uma coisa, um bicho de sete cabeças. Mas hoje em dia já não é mais, entendeu? Quando você vai se aprofundando nas coisas, você vai sabendo. Por exemplo, mas é tudo com relação à espiritualidade, né? Por exemplo, eu tô vivendo aqui agora, eu, Zezinha, eu estou aqui no planeta Terra, então eu estou vivendo, eu sou a síntese da minha presença crística solar. Então eu sou a Zezinha aqui, a gente está desenvolvendo o Cristo aqui em nós, né? E à medida que nós somos elevados, todo mundo à nossa volta é elevado também, né? E nós somos também, na raça Ayam, nós somos lá a síntese nos reinos dos mestres ascensionados. Quer dizer, lá nós somos um mestre ascensionado, vamos dizer assim, né? E nós viemos de lá, né? Principalmente essas pessoas que estão trabalhando para sementes estelares, né? Como eles chamam. E nós temos o ser de fogo branco, né? O ser de fogo branco é a nossa parte mais evoluída. O ser de fogo branco, é a nossa síntese nos reinos de alfa e ômega, né? Eu lembro na religião católica, quando eu era bem católica, né, que eu frequentava a missa, tudo falava da alfa e ômega. Eu falei, gente, mas o que é isso? Alfa e ômega? Onde eles tiraram isso? Ficava assim, querendo saber o que era o alfa e ômega, né? Um dia eu fui na missa, aquele papelzinho que tem, né? Estava escrito, né, sobre alfa e ômega. E eu peguei, trouxe, acho que até hoje eu tenho guardado ainda. Eu falei, gente, o que é? Aí fui pesquisar o que é alfa e ômega, o que é isso, né? Que se a gente perguntar para eles também, acho que eles nem sabem, nem vou perguntar, mas muitas coisas que a gente perguntava, né, na religião católica, eles falavam, e outras religiões também, que era da providência divina, né? E a gente pode nem contestar isso, então, mas eu nunca fui assim, sempre quis ir atrás das coisas, saber como é que é mesmo, né? Eu não me contentava com o que as pessoas falavam, eu tinha que eu entender, aí dava certo, né? Então nós somos esses seres na visão dos ascensionados e livres, né? E os reinos de alfa e ômega para mim é a fonte, né? É lá nos universos mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, né? Aqui, nossos pais solares é Hélios e Vesta, né? Se a gente olhar para o Sol, né? Lá tá Hélios e Vesta, né? Que são do elemento fogo. Mas eles são nossos pais solares aqui no planeta, né? Eu gosto de chamá-los assim, né? E Alfa e Ômega é praticamente a fonte, aquela que nos criou, que quando nós saímos de lá, são seres muito elevados, né?
Então, mas eu acredito também que Deus que está dentro da gente, na nossa presença eu sou, Ele quis experienciar aqui, né? Ele quis viver, então ele se individualizou, né? Ele está aqui em mim, está em você aí que está me escutando, e está em todos os lugares aqui. Ele está vivendo essa experiência junto com a gente para a gente também evoluir, né? A gente saber mais, porque para ter uma perfeição no nosso corpo físico, né? A gente fala de muita tecnologia, né? E eu acredito até em tudo isso, mas a maior tecnologia somos nós mesmos. A hora que a gente começa a se perceber, a hora que a gente começa a se amar, a hora que a gente começa a ser o que nós viemos aqui para ser mesmos, né? Que é difícil entender isso, gente, mas isso é a coisa mais certa do mundo, né? Quando a gente começa a abrir nossas portas interiores e descobrir quem você é, que tudo está dentro de você, nada está fora. O que você tem que saber está aí dentro de você, né? Então vamos começar a falar aqui. Sempre eu falo assim, que as pessoas quiserem, pode perguntar, né? Aí que depois eu respondo. Às vezes não respondo logo, mas eu respondo, tá bom? Se eu não souber, eu vou me informar, né? Eu vou pesquisar, tá bom? Eu acho que é uma coisa assim, hoje, outra coisa que eu ia falar também, uma coisa muito importante, né? Que muita gente não conhece essas coisas do quântico, né? E nós somos partícula e nós somos onda, né? A gente se manifesta aqui como partícula e como onda. A razão nossa onda, né? Os nossos pensamentos, sentimentos, né? Essa função onda, né? Que nós estamos, né? Que nós estamos em todos os lugares. Pelo nosso presente, eu tô aqui, né? Aqui na minha casa, e de repente eu fecho os olhos, eu tô lá em São Paulo, né? Vendo alguma coisa, falando com alguém. Então isso é a nossa função onda. Você vai aonde você quiser, né? Com o seu pensamento, com o seu sentimento. Então essa é a nossa função onda. E dessa função onda nossa que as coisas se materializam aqui na Terra. Olha que legal, hein? Por isso que tem que estar sempre no vigiar e orar, né? Então, e a nossa função partícula é o que nós somos aqui, né? A minha partícula, o meu corpo, né? Todo o meu ser, essa é a partícula que eu estou caminhando pelo planeta. É a hora que você está caminhando pelo planeta, vamos dizer assim, você é a função partícula, né? Então, ele fala muito nesse texto aí também, né? Da função onda e da função partícula, né? Mas você já sabe, tudo que você pensa, sente e fala, você manifesta no planeta. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente fala. Então, aqui nesse texto, eles vão falar, quando nós saímos lá da raça Yan, né? Saímos lá da nossa síntese dos reinos ascensionados e nos voluntariamos para vir para cá, né? Então vamos viver nesse planeta, né, de dualidade, coisa que antigamente não tem essa dualidade, né? Só que no planeta Terra tem essa dualidade, né? Então vamos ver aqui o que eles vão nos falar. Eu achei fantástico isso aqui, sabe? Então vamos lá, ó. Começa assim. Antes de existir substância, forma e matéria, existia apenas energia, vibração e consciência, que é a função onda, né? O plano divino da humanidade, seu potencial divino como raça Ayam, lembra, raça Ayam é a raça, a nossa síntese nos reinos dos mestres ascensionados, né? Existiu pela primeira vez na mente de Deus, como um instrumento através do qual as fronteiras da perfeição poderiam ser estendidas ainda mais para a densidade da forma. A densidade da forma é a nossa função partícula, que nós estou aqui falando com vocês, né?
meu instrumento divino está aqui falando com vocês, vamos dizer assim, na linguagem deles, né? Iniciamos então nossa jornada no coração de Deus Pai e Mãe, como um distinto raio celestial de energia penetrante, de um ser eletrônico de luz, é o que nós éramos, né? A poderosa presença Eu Sou, que escolheu esta oportunidade para encarnar. Projetado no mundo da forma. Este raio de energia celestial, então, iniciaria um campo vibracional da chama trina sagrada. Esta função de campo, né, poucas pessoas às vezes têm esse conhecimento, né, que eu tô aqui, né, eu tô aqui, o meu coração aqui, que é o meu centro, né, é o meu coração, né, bombeando pro meu corpo todo, né. Mas disso aqui tem um campo vibracional que está à minha volta, que vai a minha casa todinha, depende da sua vibração, o tamanho dele, né? Então, vibrações positivas, né, ele mais, né, se expande, né, se modifica, se transforma. Então, esse é o campo. Eu sou aqui, mas eu tenho um campo à minha volta, um campo de vibrações, né? Então, eu vou explicando devagarzinho, tem muita gente que já sabe de tudo isso, mas tem muita gente que não sabe, né? Então, aqui, ó, a poderosa presença Eu Sou, que escolheu esta oportunidade para encarnar, projetado no mundo da forma, este raio de energia celestial, então iniciaria um campo vibracional da chama trina sagrada. Todo mundo sabe que a chama trina é a nossa chama sagrada, que ela contém o puro amor divino, ela contém iluminação e sabedoria, e ela contém o poder, a fé e a proteção divina dentro de nós. Só que para muita gente isso aí tá tudo fechadinho, pequenininho, essa porta nem se abriu ainda, né? Mas para muita gente essa chama já está expandindo e ela é que vai avançando o nosso campo vibracional, né? Que por si só, quer dizer, a chama trina sagrada, que por si só seria totalmente codificado com consciência cósmica, tudo contido na causa primeva. O que é a causa primeva? É o primeiro pensamento que teve, né, da gente vir aqui e a gente se expandir na forma em perfeição, o plano divino, né? Enviado da poderosa presença Yam para a criação. Assim começou a nossa chama eterna, nascida no plano terrestre, abrangendo toda a energia, vibração e consciência de Deus Pai e Mãe, diminuída em frequência. Quer dizer, isso aí, gente, é quando a nossa alma no raça Ayam, nosso campo era maravilhoso, era grande, né? Era uma coisa assim fabulosa. Para a gente vir aqui na Terra, nós fomos diminuindo a nossa frequência para uma coisa mais menor, né? Mais menor não, uma coisa menor, né? Então, a gente estamos aqui, né? Tentando elevar o nosso planeta, né? Então, vamos aqui, continuando. Assim começou a nossa chama eterna, nascida no plano terrestre. Quer dizer, a nossa chama nasceu aqui, né? Que ela sempre está conosco, abrangendo toda a energia, vibração e consciência de Deus Pai e Mãe. Quer dizer, toda a luz de Deus Pai e Mãe está aqui com a gente, só que ela foi diminuída pela frequência do planeta, para se manifestar no mundo da forma. Quer dizer, a gente era energia, vibração e consciência, a gente diminuiu isso tudo para a gente poder entrar no corpo da mamãe, né? Para a gente se manifestar aqui no mundo da forma, viver essas experiências, né? Esta chama eterna emitiu sua própria luz radiante, infinita, que continha todos os estados quânticos de energia, matéria e inteligência, que seriam necessários e suficientes para um ser eletrônico se tornar um ser atômico, de perfeição ilimitada, dentro da substância, forma e matéria, né? Então, do jeito que a gente era lá nos reinos, né, Ayam, dos mestres ascensionados,
a gente veio com toda a potencialidade divina dentro de nós, né? Então a gente veio para cá, diminuiu a nossa energia, que a gente não ia poder entrar nesse planeta, né? Com energia, tanto é, por exemplo, hoje a gente fala assim, os mestres ascensionados, a gente não pode nem chegar perto, né? Porque a energia deles é muito grande, né? Então, para vir para cá tem que diminuir essa energia, né? Mas a gente, de ser eletrônico, nós ia nos tornar um ser atômico, de átomos, né? Que nós somos, né? Um ser de células, né? Vamos dizer, um ser atômico, de átomos, prótons, nêutrons e quarks, né? Um ser atômico de perfeição física. Então, nós somos para ser perfeitos físicos. Vou falar para vocês, isto está dentro de nós, e você pode desvendar isso, né? Dentro da substância, forma e matéria. Todos com o potencial divino para se tornarem tudo o que a poderosa presença Eu Sou é. E, então, prosseguir na cocriação para manifestar a perfeição física ilimitada na Terra. Este é o plano divino. Então, o que nós viemos fazer aqui, gente? Nós vamos prosseguir com a nossa cocriação, né? Nossa cocriação para manifestar a perfeição ilimitada na Terra. Este é o plano divino, né? Quer dizer, tudo que você vai fazer aqui, você tem que fazer com perfeição, né? Não pode fazer mais ou menos, não pode ter pensamento negativo, que atrai coisa negativa. Então, você tem que fazer o que você tem. Vamos fazer uma comidinha, faça a melhor comida que você vai fazer. Tudo que você vai fazer tem que fazer com perfeição. Você vai limpar uma casa, limpa tudo direitinho. Você está comandando uma empresa, você tem que comandar com perfeição, para que os seus produtos sejam bons, que ele não machuque ninguém. Tudo tem que ser com perfeição, entendeu? É uma coisa assim, que tudo que você vai fazer na vida, desde a coisa mais simples, né, até a coisa mais alta, né? Uma professora, então o que a professora tem que fazer? Cuidar dos seus alunos, falar a verdade, né? Ser amorosa, faça tudo que você for fazer na sua vida, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, tudo com perfeição. Isso é o plano divino, né? Mas só que cada um tem o seu plano divino, que veio aqui na Terra, né? Então, continuando. Este evento transformador exigiu invocar aqueles construtores de forma do grande silêncio, que servem aos Elohims. Esses seres, eu já até falei com eles aqui no canal, né? Mas vamos falar um pouquinho mais agora, né? São os seres que servem aos Elohim, que são os construtores de forma, né? A cada um nesta nova raça Yam seria atribuído um construtor de forma específico, requerido com elemento do corpo. Este Eudeva é um mestre alquimista. Eu acho lindo isso, quando eu descobri porque esse Deva elemental, né, é um ser que cuida de mim, né? Se os meus pensamentos, né, foram bons, as minhas atitudes, seguir o caminho correto, né? Você vai ter sempre saúde, né? Isso é um fator que eles dizem, né? Está escrito aqui, a perfeição física ilimitada na Terra, né? Continuando. Este Deva é um mestre alquimista. O meu Deva elemental do meu corpo, ele chama estrela. Porque quando eu fiz o curso de Magnify Healing, né? A Maria Teresa, que é minha mestra, né? Ela falou, tá fazendo o Light Healing, né? Então ela fez a pergunta, pode perguntar quem que é o Deva elemental do seu corpo, né? E a gente ficou tudo em meditação, assim, e depois eu fiquei sabendo quem era meu anjo. Você pode fazer aí também, né? Aí veio o nome, Estrela, né? Veio assim na minha cabeça, eu achei o máximo, né? E hoje nós não damos muito bem, porque ele é meu amigo, né? Tem gente que não acredita nisso, né, gente? Mas eu acredito porque eu vivo isso, né? Então eu acho muito bacana. Continuando. Este Deva é um mestre alquimista que pode invocar as forças elementais
da terra, do ar, do fogo e da água, para primeiro criar veículos físicos, etéricos, mentais e emocionais para esta chama eterna. Então, esse Deva, que é o alquimista, né? É um ser alquímico, vamos dizer, um alquimista, que ele nos fez, né? Claro que isso é um potencial que Deus, nosso Pai Celestial, Deus Pai e Mãe, como nós falamos no começo, passou para ele essa incumbência, né? De ele fazer com que nós possamos ser, né? Seres que pensamos, que falou aqui, né? Ele criou dos elementais do fogo, da água, da terra e do ar, ele fez o nosso corpo, né? Isso é polêmico, tá? Mas eu acredito nisso, sabe? De que alguém cuida de nós, né? Individualmente, cada um tem o seu Deva elemental do corpo que cuida para que tudo se transforme. E tem os construtores de forma, que são os menores, né? Que são os, vamos dizer assim, os seres construtores de forma, vamos dizer, não vou falar outra coisa não. Aqueles que cuidam de você em cada órgão, em cada parte do seu corpo, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, tem isso aí, né? O coração é fogo, né? O baço, pâncreas, né? Estômago é terra e por aí vai, né? Então, ele é que fez essa alquimia, né? Nós queremos ser eletrônicos para virarmos seres atômicos, com átomos, prótons, elétrons, nêutrons e quarks. Então, por isso que ele é alquimista, né? E se você entrar em contato com ele, você vai ver essa alquimia dentro de você. Você vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, com menos problemas de saúde, né? Isso é muito importante. Continuando. Então, voltando aqui, ó. O mestre alquimista que pode invocar as forças elementais da terra, do ar, do fogo e da água para primeiro criar veículos físicos, né? Etéricos, mentais e emocionais, que é parte do nosso corpo, né? Que é o corpo astral, mental, etérico e físico. Ele que criou tudo isso, né? Quer dizer, quem criou foi Deus Pai e Mãe, mas ele que fez aqui na Terra, que veio fazer o trabalho disso, né? Mas também, para ser um alquimista contínuo da transposição da realidade subatômica de função onda em seu estado físico de função partícula. Ele também faz aqui, por exemplo, seu pensamento, seu sentimento, o que você está querendo, tá? Ele se manifestar. Ele também faz essa parte, né? Como ele faz aqui, né? Mas também para ser um alquimista contínuo da transposição da realidade subatômica, onda, aquilo que a gente pensa, aquilo que fala, para o estado físico, para aquilo se manifestar, função partícula, né? Este grande ser dévico está igualmente na casa dos estados quânticos de função onda, de expressão da vida, bem como no mundo da forma de função partícula, criando as células, moléculas, átomos e elétrons de substância viva, todos operando em ordem divina sincronizados, que eu estou falando, a ordem divina, né? Entendemos que esta é a fisiologia funcional necessária para a saúde, bem-estar, juventude, beleza e força e resistência de uma encarnação bem-sucedida, né? Então, é você se alinhando, primeiramente, com o seu Cristo interno solar, né? Que está alinhado ao seu Deva elemental, o seu alquimista dentro de você, né? Então, tudo isso é um processo de que você poder andar, caminhar, sorrir, aquela coisa assim, se você perder a saúde, você perdeu tudo, né? Mas quem está alinhado, né, com esses conceitos, ele vai resolvendo aos poucos. Isso é maravilhoso, gente. Continuando. E mesmo antes da primeira raça raiz pisar na Terra, houve uma grande preparação do esplendor elemental para habitar neste planeta. Ele está falando aqui, logo no começo, que começou o nosso planeta, né? Que a gente começou a existir aqui, né? Antes de Sanat Kumara vir aqui nos salvar, né?
Antes, Sanat Kumara, que veio, nosso planeta estava indo à destruição, ele veio aqui e veio trazer a chama para nós, que parece que a gente já estava até sem chama, sem essa luz dentro de nós, né? Mas isso é outra história, só para vocês se alinharem, né? Então, ó, e mesmo antes da primeira raça raiz pisar na Terra, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta. A gente vai falar até quarta. A quinta, a sexta e a sétima. Só que a sexta e a sétima ainda está em... Nós vamos falar mais da terceira e da quarta aqui, nesse preâmbulo que está o enfoque, né? Mesmo antes da primeira raça raiz pisar na Terra, houve uma grande preparação do esplendor elemental para habitar neste planeta. Esta era conhecido como o Jardim do Éden, ou a Eterna Primavera, onde, só que no Jardim do Éden, como eu falei para vocês, os seres eram perfeitos, né? Nós éramos perfeitos, não tinha malícia, não tinha nada, tudo era bom, tudo era divino, vamos dizer assim, tudo estava em perfeição. É para onde nós vamos voltar agora, né? Se você vê aí na história, no que nós já fomos, eu sempre gosto de comparar com a Idade Média. Veja na Idade Média como eram nossos corpos, né? Como era a gente naquela época. Tudo está em evolução, né? Vamos começar aqui. Como no Jardim do Éden, ou a Eterna Primavera, onde incontáveis padrões de perfeição dos reinos vegetal e mineral apareceram pela primeira vez no glorioso plano divino de Deus Pai e Mãe. Os grandes diretores dos 4 elementos prepararam a terra física, que foi nossos queridos, amados Peler e Virgo, a necessária atmosfera de ar, amados Thor e Ares, né? São os elementos da terra, né? As grandes águas dos oceanos, rios e lagos, foram os amados Netuno e Lunara, e os fogos que deram motivação e propulsão para todas as atividades de incorporação, bem como manter o conceito imaculado da chama eterna dentro das vestimentas externas, que foram os bem-amados Hélios e Vesta, que eu falei porque nossos pais solares aqui na Terra, que você vai olhar para o Sol, lá estão eles, nossos pais solares, né? Que se o Sol acabar, nós morremos todos. Por isso que a gente chama ele de pai, né? Pai e mãe, Hélios e Vesta, que é o Sol. Quer dizer, qualquer elemento que pare, a gente fica em colapso, né? Mas o Sol é maravilhoso, né? A gente não pode ficar sem o Sol, né? Continuando. Então, então a Terra foi preparada para receber a primeira raça raiz. Você vê que foi uma etapa, né, que Deus Pai e Mãe fez, né? De vir os elementais, prepararem a terra, né? Preparar o ar, preparar os rios, para depois virem a primeira raça raiz. Então, só a Terra foi preparada para receber a primeira raça raiz, encarnada sob a orientação de muitos seres cósmicos, entre os quais se destacava o arcanjo Miguel e os poderosos Serapis Bey, que nós já conhecemos, nosso mestre do 4º raio, né, o Serapis Bey. E durante as 3 primeiras raças raiz, tudo estava em ordem divina, quer dizer, nas 3 primeiras raças deu tudo certo, né? As pessoas evoluíam, elas estavam em perfeição, né? Aí, com a ascensão de volta à realidade eletrônica, realizada por todos os ciclos designados de encarnação, são ciclos, né? E é a este potencial divino que voltamos agora. Mas este processo de ascensão é muito mais complexo desde a grande queda de consciência e a distorção kármica do plano divino. Essa queda da consciência foi quando chegaram aqui os retardatários, né? Acho que todo mundo já conhece essa história do pessoal de Capela, que o planeta dele estava se extinguindo, né? E tinha seres lá que, para eles não perderem, né, a alma, para eles não perderem, trouxeram esse pessoal para cá. Que qual era o intuito? De já que nós já estávamos bem evoluídos,
a gente estava em ordem divina, estava tudo bem. Então, trouxeram as pessoas para eles conviverem conosco e aprenderem, né? Conosco como que eram as coisas, mas não deu nada certo, né? Essas pessoas contaminaram o planeta Terra, né? E surgiu o ego. Começou o ego, a individualização, e foi tudo se acabando, né? Foi tudo se acabando, nós somos poluídos por esses seres, né? E depois chegaram outros, e é uma história muito grande, muita gente até conhece, né? Mas então teve a queda da consciência, a nossa consciência não era mais uma consciência divina, uma consciência unida, né? A nossa consciência começou a individualização, assim, de você ver o outro é o outro, eu sou eu, e eu quero mais que o outro, a competição, e por aí vai, né? Então, isso que é a queda de consciência que estão falando aqui. Peraí. Desde a grande queda de consciência e a distorção kármica do plano divino, que foi distorcido, né? Agora que imperava não era o divino, era o ego, né? Mas para equilibrar isto, também temos a maior assistência cósmica já oferecida à humanidade. Por exemplo, como a gente sofreu tudo isso, né? Então agora a gente está tendo muita assistência, né? Cósmica dos seres extraterrestres, está ajudando todos nós aí para a gente chegar à ascensão, vamos dizer assim. Então, agora temos todos os campos de força necessários e suficientes do fogo sagrado e da luz divina. Agora está bombando com essa luz aqui em cima de nós, né? Para finalmente conseguir este retorno ao plano divino. E parte desta vitória está em aproveitar que o nosso amado elemental do corpo, né? Cada um tem o seu, né? O meu é a estrela. E ainda aquele divino alquimista. Não, é ainda aquele divino alquimista, né? Ele faz essas transformações que a gente tem que fazer, né? Quem moldaria o benefício da consciência solar encarnada. Então, a gente já falou muito da consciência solar encarnada, né? Os seres que estão aqui trazendo essa consciência cósmica no planeta Terra, né? A hora que você fala, você pensa e você sente, né? Você irradia isso para as outras pessoas também, né? Dentro da reunião da humanidade ascendente, assim agora ancoramos as 12 casas do Sol e todas as forças da próxima onda da vida que está chegando. Para mim, né, as 12 casas do Sol são os 12 raios solares, né, os 12 templos, né, que a gente passa lá no grupo, né? A gente faz a força harmoniosa dos 12 raios solares, né? Do primeiro ao 12º raio solar. Continuando. Vejamos, sintamos e aceitemos profundamente que nosso amado elemental do corpo é uma presença dévica, ativa dentro de nossa chama eterna e sua infinita luz radiante, permitindo-nos ser os portadores da força do processo da ascensão global da humanidade. Vamos nos visualizar com a cruz de malta da chama violeta, que é a cruz de Saint-Germain, né? Seus 4 braços representam as 4 forças fundamentais da próxima onda da vida chegando. A dispensação divina da liberdade espiritual, o divino raio feminino, a 6ª e a 7ª raça raiz encarnadas, e a grande inspiração cósmica, quer dizer, o processo que nós estamos hoje vivendo, né? Vamos fazer uma pausa e assimilar essa visualização. Então, se vocês quiserem ficar de olhinhos fechados, ficar pensando no que eu estou falando, seria muito bom. Comecemos com a respiração sagrada. Na inspiração, cada um dessas 4 forças fundamentais entram em nós, né? Através de um dos braços da nossa cruz de malta. Eventualmente, nós assim sentimos e sincronizando e se fundindo em uma deslumbrante alquimia divina, no centro do nosso coração. Aqui
sentimos a presença da unidade. O anjo da unidade sustenta essa matriz. Então, na expiração, vemos, sentimos e aceitamos profundamente este campo de força, unificado, expandindo-se a partir do nosso centro cardíaco, como o anel místico de fogo violeta, né? Aquilo que nos circunda, né? Este círculo infinito do fogo sagrado se expande para infundir a nossa aura e a nossa vida pessoal. Mais além para a nossa comunidade, cidade e nação. Vou fazer um parênteses aqui. Tudo que você vai pedir para você, eu gosto muito de fazer isso. Você não pede só para você, você pede que ele se expanda, né? Para as pessoas, para as nações, onde você mora. A gente sempre faz essa força, né? O que eu peço para mim, isso é muito dentro da unidade, né? Porque quando você pede para você, a sua palavra falada cria esse campo, né? Aí se você pede que se estenda esse campo para os seus vizinhos, onde você mora, na sua cidade, nas cidades vizinhas, para o planeta, e aí vai indo, né? Isso é muito importante, gente. Isso, os anjos amam que a gente faz isso. Quando a gente faz isso, eles pegam essas nossas energias e levam aonde tem que ser levada, né? Continuando. Esse círculo infinito de luz do fogo sagrado se expande para infundir a nossa aura e a nossa vida pessoal. Quer dizer, tudo começa conosco. Para mim passar isso para o mundo, eu tenho que ser. Então, vai primeiro para mim, para o meu corpo, astral, mental, etérico e físico. Aí ele vai se expandindo. É isso que ele está falando aqui, ó. Mais além para a nossa comunidade, cidade e nação. E, eventualmente, para todo o globo e todos os anjos elementais e a humanidade que evolui em nossa doce terra. Tudo está em transformação. Então, levamos a colheita deste ano solar a uma fruição espiritual. E à medida que praticamos e sustentamos essa atividade de respiração sagrada, eventualmente, com cada respiração, nós ancoramos e sustentamos esta aceleração atômica do processo de ascensão global. E assim nos tornamos a vitória encarnada do nosso propósito sagrado de encarnação, que é levar todos à perfeição. É isso que eu estou falando, tá? Termina assim, ó. A vitória encarnada do nosso propósito sagrado de encarnação. A vitória é nossa. E assim é, amado Ayam, amado eu sou. E termina aqui. Isso aqui, gente, é um resumão, né? Pelo que eu pude entender, né? Da nossa vinda aqui para o planeta, né? Da nossa estadia aqui, tudo que nós já passamos, né? Então, se você está encarnado aqui nessa época, né, vivendo as suas experiências, é um privilégio de você estar podendo aqui ajudar outras pessoas a se ajudar a evoluir, né? A gente tem essa oportunidade divina agora, né? E nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados desses seres divinos, né? Que Deus mandou para nos libertar, para nós evoluirmos, né? E nunca nós estamos sozinhos. Sempre tem muita gente do nosso lado, né? Depende da sua vibração, né? Se é uma vibração boa, você vai ter os anjos elementais perto de você, o seu alquimista divino, né? O seu Deva elemental do seu corpo vai estar sempre com você, né? E agora, se você não tem uma vibração, está sempre brigando, acusando os outros, essa frequência, né, que não é legal, não vão ser esses seres que vão estar junto com você, vão ser outros seres. Então, gente, vamos nos organizar, vamos fazer o autoconhecimento, prestar atenção no que você pensa, no que se fala, no que se sente, tá? Pra gente sempre estar rodeado de coisas boas. Namastê. Amor e luz, verdade e cura a todos. Que a luz de Deus que nunca falha esteja sempre com você, hoje e sempre. Namastê.